Olá, de volta ao meu Gazini. Eu estive parado durante algum tempo porque a Covid finalmente me pegou, né? É a primeira vez que eu tive reações, então não sei se eu tive antes Covid ou não, e dessa vez fiz o exame e realmente deu reagente. Já estou recuperado, mas ainda no final da sinusite. Ela me acometeu principalmente na sinusite, né? Enfim, tomem cuidado. Mas aparentemente essa Omicron no Brasil pelo menos está se espalhando com muita rapidez, talvez não aparentemente não com tanta gravidade, provavelmente por causa das vacinas, né? Eu tomei 2 doses, mas a terceira acabou sendo a própria Covid, não houve tempo hábil de eu tomar a terceira. Foi na mesma semana que eu tomaria a terceira dose, mas enfim, estou no final agora do ciclo, né? Recuperando-me, e a sinusite no final também. É isso. Bom, esse Gazini em especial, eu quero falar desse trabalho do genial Carlos Lopes, que é o líder, eu não sei se ele é o líder, mas é o principal da banda Dorsal Atlântica, que já existe há uns 40 anos no Brasil, né? É uma banda de heavy metal num estilo mais agressivo. Eu confesso que eu sou mais da linha do heavy metal melódico e do prog metal ou o rock progressivo também, né? O prog rock, o rock progressivo, enfim. Mas eu gostei do CD, ele me presenteou com um álbum, que eu vou falar dele principalmente, que é este aqui, o Tupinambá 2. Também um álbum, esse eu não li ainda, o Dorsal Atlântica, é um álbum em quadrinhos sobre a banda, né? E o próprio CD, o último, que é um formato um pouco maior que o CD tradicional, né? Você vê aqui a capa, a última capa, a ilustração da capa é do Carlos Soares. Vocês já devem ter visto ilustrações dele aí pipocando na internet ou capas de CDs. Ele usa às vezes uns palhaços e tem uns tons agressivos, crítico-agressivos, né, com relação inclusive à falta da consciência política da sociedade. Enfim, é muito interessante o trabalho dele. E aqui tem uma capa, então, a última capa, e o CD ele vem aqui, ele vem encartado dentro desse encarte com as letras. Vem um outro encarte aqui em forma de pôster com fotos e também com todos os nomes de quem colaborou para esse último CD chamado Pandemia, da Dorsal Atlântica. E aqui vem o CD, só que ele está no compartimento aqui do deck, onde eu tenho um deck externo para tocar o DVD e o CD, né, no computador. Então aqui tem todos os 3 itens que o Carlos Lopes me presenteou vêm autografados, né? Aqui o autógrafo está na página de abertura. E este aqui está na capa. Aqui. Como eu vim a conhecer o Carlos Lopes, não ainda pessoalmente, só por comunicação de e-mail, Facebook e vídeo, né? Mas como eu vim a conhecê-lo, um fato curioso, eu vou mostrar para vocês aqui, para poder depois falar dessas obras dele rapidamente, e a relação disso com fanzines, né? Já que o meu Gazini também tem um pouco a ver, um pouco não, tem muito a ver com os fanzines, né? Dentro do meu projeto de pós-doutorado. Enfim, eu estava organizando o 4º Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da UFG em 2021, e eu tenho um vídeo falando sobre isso no Gazini. E deparei-me antes disso, quer dizer, durante, né, o ano de 2021, conforme a gente ia divulgando e pedindo para as pessoas da área acadêmica e artística a mandarem seus trabalhos, seus artigos e suas narrativas expandidas com seus respectivos resumos expandidos, eu me deparei com esse blog, né? E também com esse vídeo do Carlos Lopes. E eu chamei esse vídeo de Tupinambá número 2. trechos aqui. É uma revista que criei
para falar sobre o país e sobre os brasileiros nesse momento que é tão esquizofrênico. Eu vou cortar, vou pular, porque todos os links dos vídeos eu vou deixá-los todos na descrição desse meu vídeo Gazini. Só quero pôr alguns trechos para vocês poderem entender o teor desse meu Gazini e como eu vim a conhecer o Carlos Lopes. Então, vendo esse trailer que ele elaborou para divulgar a sua revista Tupinambá 2, que é essa aqui que ele me enviou gentilmente, né? Deixa eu achar ela aqui de novo para vocês. Aqui está. Essa é a capa, esta é a última capa, conforme vocês podem ver ali no vídeo também. Então vou pulando uns trechos. Distorcido, distópico, dissociado. Eu vou baixar o volume também, porque aí vocês vão... Quando eu vi esse vídeo dele, ele folheando a própria revista que ele elaborou, desenhou, roteirizou, eu percebi que era um trailer HQ. Ou seja, não é uma animação e não é um vídeo, mas também é uma espécie de trailer, de resumo. Como tem os trailers de filmes de cinemas, ele fez um trailer com uma narrativa em que ele expõe o teor principal dessa sua revista de HQ, que traz questões culturais, questões sociais, sociopolíticas, principalmente do Brasil atual, perpassando por várias fases do Brasil, várias fases políticas também. Ele não deixou de narrar vários momentos, ele trabalha aqui vários momentos do país. É uma ficção, mas é uma ficção realista, ou uma ficção que trabalha com base no realismo e num realismo contundente a partir das informações que ele traça, né, de momentos históricos, trazendo inclusive questões culturais, afroculturais, a mistura de religiões no Brasil, questões políticas também por várias fases, né, passando por Tancredo, por Juscelino Kubitschek, até chegar na política atual. Enfim, é um trabalho excelente. Então, quando eu me deparei com essa obra dele, imediatamente eu consegui contato, contactei e perguntei se ele gostaria de participar do quarto seminário, né? Enviando esse trailer HQ como uma narrativa visual e, obviamente, ele teria que escrever um resumo expandido. Isso tudo foi em aberto pelo Facebook, eu consegui conversar com ele, ele se sentiu atraído pela proposta e, enfim, enviou, fez a seu resumo expandido e enviou para a equipe, né, para avaliação. Eu não avaliei o trabalho dele, a avaliação ficou por conta de pessoas convidadas para fazer avaliações. Eu avaliei trabalhos, mas não esse, então sou bem sincero nisso. Torceram para o trabalho dele ser aprovado e foi aprovado porque é um trabalho muito bom, realmente. O trailer e a escrita dele também é excelente. Ele tem uma formação jornalística, então ele tem um empenho na escrita, embora ele não seja acadêmico como os pesquisadores são, mas ele tem essa verve da pesquisa, do pesquisador. Então é um trabalho que valeu muito ter participado, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui, antes de continuar aqui a falar um pouco mais dessa obra. Aqui tem a programação, né, do CIPA-CV, e ele apresentou esse trabalho no dia, está aqui o nome dele, né, na sala 3, no dia 16 de novembro. Né. O mediador foi Edgar Franco, que também o conhecia já, né, então foi muito interessante, havia outros trabalhos na mesa, como vocês podem ver aqui. E, embora não tenham sido gravados, né, ele chegou a enviar uma gravação, caso houvesse algum problema na presença dele no dia, ou atraso. E essa gravação, a gravação da fala dele, expondo o trabalho dele, também está online. Ele deixou ela online. Eu vou mostrar para vocês os trechos e, como eu disse, vai estar também disponível. Nós não gravamos enfim, não dispusemos as apresentações, porém a gravação que ele fez de autoria dele, obviamente ele pode
circular como ele fez com essa aqui. Então, ele circulou, embora ele tenha apresentado ao vivo, se eu não me engano, ele apresentou foi essa apresentação que ele fez, ele estava presente, e a apresentação gravada dele ele passou, e depois ele participou, né, da mesa de debate, enfim. Mais alguns trechos aqui da fala dele. Meu nome é Carlos Lopes, apresento o trabalho Tupinambá 2, Arte como elemento de consciência social e política para um novo modelo de sociedade. Eu sou editor, roteirista e desenhista da revista, e a minha intenção desde o início foi criar uma revista que eu pudesse falar sobre história brasileira, mas num sentido antropofágico. Eu vou parar aqui e vou passar trechos, porque vocês vão poder assistir essa apresentação dele, obviamente, pelo link que eu vou deixar descrito no vídeo. Né? O John Lennon morto. Na verdade, eu vou tirar aqui o som, o áudio, e vou deixar passar alguns trechos, só para vocês verem que são... Ele fez um novo trailer, digamos assim, mas não é um trailer, é a exposição dele, é a fala dele sobre a Tupinambá 2, né? Dentro da exposição no dia, né? do quarto seminário. Então, nós temos aqui, já mostrei para vocês o blog dele, já mostrei os dois vídeos. O blog dele é esse aqui, na verdade, né? E aí vocês podem ter mais detalhes aqui de todos os dois vídeos e mais alguns outros textos que ele vai inserindo, que inseriu aqui até a apresentação dele no dia, né? Divulgou também. Enfim, tem também um site aqui que é o Oficial Tupinambá, tem CDs, camisas, as revistas, né? O CD atual, né? Da banda Dorsal Atlântica, da qual ele é um dos fundadores principais, né? E tem também o álbum da Dorsal Atlântica, que é sobre a banda, né? Então, alguns trechos aqui para vocês verem. Esses links, vou reiterar aqui para vocês, estarão todos na descrição do meu vídeo. Então aqui, folheando ela para vocês aqui, a revista, né? Algumas páginas. Eu li, é fenomenal o trabalho que ele faz, a composição, os desenhos, a arte, o roteiro, né? A sintonia com um país em busca e que parece que foi se perdendo durante anos, né? Durante anos tem um pôster interno aqui também, né? Duplo, que é quando o Museu Histórico do Rio pegou fogo. Alusões às religiões, às matrizes, né, africana, também a cristã, e todo esse trabalho de repensar, né, é um trabalho crítico, é um trabalho artístico crítico. Então, o Carlos Lopes, ele não é apenas um jornalista ou um músico roqueiro que tem uma banda famosa, Dorsal Atlântica, ou quadrinista. Ele é tudo isso, mais a consciência é Carlos Lopes. Então, nós temos que, primeiro, diminuir os preconceitos. Vocês veem, né? Pouca gente que não é da área vai conhecer a Dorsal Atlântica, ou vai saber. Eu mesmo, claro, eu já ouvi falar muito. Só que eu tenho amigos que gostam da Dorsal Atlântica de estilos assim mais agressivos. É que eu não escutava porque o estilo que eu mais tenho a ver, né, que é, como eu falei, o progressivo e o heavy metal. Mas há trechos desse disco que e músicas, a primeira, principalmente a Pandemia, que eu gostei bastante. Eu vou até tocar uns trechos aqui para vocês. Parece o fim da estrada, último raio de luz. Não sei, eu não sei o que pensar.
todos nós. As letras do disco e das músicas têm bastante a ver com, os roteiros que ele faz, principalmente Tupinambá. Então, como eu estava dizendo, os estilos são diferentes, então por isso que eu não ouvia. Mas eu tenho que reconhecer a qualidade contundente do trabalho de bandas como a Dorsal Atlântica e o histórico que elas têm para com a área musical, a cena musical do rock, do heavy metal e também da questão da crítica, né? Então, só para resumir e esclarecer, a maior parte das pessoas não deve ter ouvido falar, principalmente na área acadêmica. Então, eu gostei muito também de que ele foi trazido para a área acadêmica para apresentar um trabalho nesse 4º seminário, né? O que foi muito bom, porque junto de outros artistas, como o Edgar Franco, que tem a banda Posthuman Mantantra, o Frederico, que tem a sua banda também, né? O Guilherme Silveira. Então todo esse pessoal trabalha também nessa ponte entre o quadrinho, o desenho, a arte e a música, a musicalidade e o rock, né? O próprio Guilherme Silveira tem um trabalho atual excelente, né? Se eu não me engano chama-se Outro. Eu gosto muito das músicas dele. Resumidamente, era isso que eu queria trazer. E sobre o fanzinato, o próprio Carlos, eu conversei com ele, ele me revelou algumas questões, porque eu perguntei do seu trajeto com o fanzine, né, com o fanzinato, e ele me disse que ele participava, ele nunca fez um fanzine, mas ele participava enviando, que ele diz aqui, envolvendo-se não diretamente, mas tinha fãs-clubes da Dorsal Atlântica e que editavam zines, ele diz aqui, xerox, impressos em papel jornal, e ele diz, sempre colaborei com zines e revistas esporadicamente e durante as décadas de 90 até 2006 fui co-editor da revista carioca chamada Rock Press. E certa vez, quando ele entrevistou os músicos do MC5, ele se referiu à revista que era impressa e distribuída em bancas, jornal e Rio SP como zine. Bom, aí é uma questão de saber se são ou não zines. As revistas oficiais, elas deixam de ser zine porque, enfim, elas se tornam oficiais, não mais paralelas, não mais paratópicas. Mas ele tem esse conhecimento do fanzinato, obviamente, né? Ele sabe que a banda Dorsal e outras bandas são muito divulgadas via fanzinato, né? E tem essa revista que ele participou, a Rock Press, que talvez tenha um jeitão mais de prozine, mas que é a revista distribuída em bancas. De toda maneira, era isso que eu queria passar para vocês, a importância das áreas culturais no mundo todo, mas em especial do Brasil, de todos que trabalham nessas áreas underground, né, que não são muito conhecidas, não são pop, ainda mais pelos seus estilos, mas cujas pessoas, cujos atores dessas expressividades artísticas, eles não se colocam apenas como um desenhista ou um músico, ou eles não se enquadram apenas naquilo, tanto que vocês veem o Carlos Lopes, ele tem esse passeio entre a musicalidade, né, da Dorsal Atlântica com o desenho dos quadrinhos, né, e o fato dele ser jornalista também contribui com essa possibilidade de coerção dessas duas áreas artísticas, trazendo um novo ímpeto no processo de criticismo, de criticar, né, os sistemas que existem nas sociedades, no caso brasileira. Então, é isso. Fica o recado aqui nesse Gazine da importância que temos que ter e o cuidado que temos que ter com todos os nossos atores e autores nesse imenso país no qual a maioria é desconhecida pelo grande público, pelas grandes mídias e também pelo sistema acadêmico que, nesse caso, pelo menos abarcou um pouco disso, né, na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, nesse 4º seminário de pesquisa em arte e cultura visual.